Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso canal. E antes da gente começar, queria fazer um convite rapidinho. Siga o Mergulho Profundo, o Jornal Alfredo Wagner Online, tá? Assim você não perde nenhuma das nossas próximas conversas. Hoje, a gente vai mergulhar no resumo semanal que saiu no Jornal Alfredo Wagner Online. É baseado num artigo chamado Balanço de uma Semana Agitada, Inovação, Política e Sociedade em Movimento, do dia 8 de agosto de 2025. Nossa ideia aqui é investigar esse material, sabe? E extrair os pontos principais sobre o que está rolando no Brasil. Tecnologia, comportamento, política, um pouco de tudo. Então vamos nessa. O artigo já começa falando bastante de inovação. Uma coisa que me chamou a atenção foi o apoio do BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento, né? E da ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, apoiando startups lá em Santa Catarina. Isso parece que, consolida mesmo o Estado como um polo importante, né? Sem dúvida. E o que eu acho fascinante aí não é só o fomento tecnológico, sabe? É como isso também está olhando para o social. A fonte que a gente leu menciona aquela fusão que criou a Impulso Tree, uma empresa focada em diversidade e inclusão. Ah, sim. Isso mostra, talvez, uma mudança interessante, né? A inovação sendo vista não só pelo lucro, mas pelo impacto social mesmo. É uma resposta a demandas que estão crescendo, tanto do mercado quanto da sociedade, eu acho. Faz todo sentido essa leitura. Pois é. E ainda nessa linha do impacto social, o que me fisgou ali foi a notícia daquele aplicativo brasileiro, com inteligência artificial, né? Que ajuda pessoas com deficiência visual a se locomover. Basicamente, ele usa a câmera do celular para descrever o ambiente em volta. Poxa, que avanço bacana para a autonomia das pessoas. Exato. E isso, veja bem, se encaixa numa tendência maior que o artigo também comenta, que é a automação ganhando mais espaço nas empresas. A ideia é usar a tecnologia para tirar aquelas tarefas repetitivas, sabe? Para ganhar eficiência. Sim. E até para resolver uns problemas que antes a gente nem imaginava que dava. A tecnologia está redesenhando não só o trabalho, mas a vida na cidade também. Mas o artigo chega a falar dos impactos disso no emprego, por exemplo. Olha, a matéria em si não aprofunda muito nessa questão do emprego, não. Ela foca mais no potencial de eficiência mesmo. Mas saindo um pouquinho da tecnologia pura, o jornal também trouxe umas reflexões sobre comportamento. Uma delas é um chamado para a gente despertar a mente para o futuro, né? Usar a inteligência para crescer pessoalmente, para se adaptar. E essa necessidade de adaptação parece ser um fio condutor em tudo isso, não acha? Tanto no nível pessoal, como essa reflexão sugere, quanto no empresarial. É verdade. Pega aquele outro artigo que eles citam sobre os erros comuns no atendimento ao cliente, ele reforça justamente isso. A urgência das empresas se adaptarem para não perderem a conexão com o público, ainda mais no cenário econômico que exige mais cuidado, né? Bem colocado. Essa adaptação toda acontece num contexto maior, claro. E esse contexto, pelo que o jornal analisa, é bem influenciado por fatores econômicos e políticos, globais e locais. Por exemplo, o texto analisa o impacto daquelas novas tarifas americanas no comércio multilateral. Esse ponto é chave. O artigo tenta, assim, descomplicar um pouco como essas decisões que vêm de fora acabam mexendo diretamente com a nossa economia aqui dentro. Quando a gente fala de comércio multilateral, são as regras, as trocas entre vários países, né? Um sistema complexo que afeta desde o grande exportador até o preço das coisas no mercado pra gente. Exato. E aí, olhando para a política interna, o jornal traz uma perspectiva sobre dois pontos principais. Primeiro, ele descreve o que ele chama de uma crise do Congresso e menciona tentativas que ele considera frustradas de recuperar a imagem do ex-presidente Bolsonaro. O texto sugere que uma parte da direita estaria, revendo ou até abandonando certas pautas por causa de disputas internas, escândalos. É bom a gente frisar, né, que estamos relatando a visão que está na matéria. Sim, essa distinção é fundamental. Analisando o jeito que o jornal reporta isso, é interessante observar a dinâmica interna que ele descreve, sabe? E as possíveis consequências disso para as agendas políticas que eles tinham. A matéria levanta umas questões sobre a coesão, a direção de certos grupos políticos. E aí, para contrastar um pouco com essa visão do cenário nacional, essa publicação também destaca uma ação bem local, a atuação do deputado Mário Mota.
Ele foi lá e cobrou publicamente soluções para uma obra que está parada em São Pedro de Alcântara. É um exemplo de como pressão política pode focar em demandas bem concretas da comunidade, né? Isso ilustra bem os diferentes níveis da política, não é mesmo? O resumo do jornal acaba colocando lado a lado essas grandes crises, os debates nacionais e essas necessidades mais imediatas da população local. Fica claro como a política impacta as pessoas de jeitos diferentes, desde as grandes narrativas até, sei lá, resolver o problema de uma obra parada na rua de casa. Olhando assim para o quadro completo que o jornal pintou, a gente percebe essa teia complexa, né? A tecnologia avançando super rápido, exigindo que a gente se adapte, que as empresas se adaptem. Sim. Ao mesmo tempo, a gente tem essas pressões econômicas vindo de fora, tensões políticas aqui dentro, tanto lá em Brasília quanto nas cidades. Fica uma pergunta no ar, talvez até implícita na seleção das notícias do jornal. Até que ponto essa inovação tecnológica toda consegue de verdade gerar um bem-estar social amplo, diante de um cenário político e econômico tão cheio de desafios? Uma excelente pergunta mesmo, para a gente continuar pensando a respeito. Bom, esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear os pontos levantados pelo jornal Alfredo Wagner Online essa semana. E não esqueça, hein? Siga o canal Mergulho Profundo, Jornal Alfredo Wagner Online para acompanhar nossas próximas análises. Até a próxima, pessoal!